E do mesmo jeito que tem esses fenômenos milagrosos, os ícones também podem ser heréticos? Podem ser heréticos. Em que sentido? Novamente, o ícone, ele tem uma linguagem que expressa a doutrina clara. Uma vez que você foge dessa linguagem, você corre o risco, criando uma nova linguagem, de expressar uma heresia. Um ícone bem claramente herético é o ícone da trindade trifacial, que é um ícone que tem uma pessoa com 3 faces. E foi proibido por Roma, inclusive. Tanto, acho que o Oriente também proibiu esse ícone, justamente porque ele não expressa a nossa fé em trindade como 3 pessoas. Ele expressa como uma pessoa com 3 faces. Ele tem um quê de modalismo, né? Que é como se fosse uma pessoa que se expressa de 3 formas diferentes. Então foi condenada essa representação. E como você sabe, nesse sentido, que a representação que você está escolhendo é uma representação que deve ser... que é respeitosa, ou que escolhe efetivamente, que se trata da mesma natureza de outras? Hoje é difícil. Se você vai criar, é muito mais difícil. Você tem que estudar bastante, mas eu acho que o mais seguro é você sempre olhar, se nós estamos falando de iconografia no sentido estrito, não em qualquer tipo de estilo de imagem. É você olhar para o passado, porque é aquilo que nos foi passado, a tradição, né? Aquilo que nos foi entregue. A gente não precisa inventar algo em cima daquilo que nos foi passado. A gente pode... Também a gente não precisa ser robô e manter só a cópia ali como se fosse um xerox. Para isso tem foto, tem impressão. Mas a gente usa a mesma linguagem. Acho que essa é a forma mais adequada de se dizer, entendeu? E nesse sentido, o que simboliza, por exemplo, para você escolher... por que você escolhe, por exemplo, a chaga de São Padre Pio? Por que você escolhe... o que aquilo tem que faz que seja meritório de estar no ícone? Aí a gente tem que pensar na ideia de invenção de um novo ícone. Por exemplo, a gente teve um santo que foi canonizado, não tem ícone, como a gente estava falando, São Carlo Acutis, o Padre Pio. E é doutrina que quando a nossa vida termina, ela deixa de passar por mudança. A gente não pode mudar mais. O que foi feito está feito, o que não foi feito não será feito. Então a nossa história se fechou. É como se uma linha agora se tornasse um círculo. Está fechado, não tem mais mudança. O ícone justamente quer representar esse círculo da vida, do santo que já faleceu e que teve a vida fechada. Então, o que a gente tem que fazer? Estuda a vida do santo, olha para o que foi de mais importante na vida desse santo, as realizações, as devoções que ele teve, se houve algum milagre. E você olhando tudo isso, você vai analisar o que teve mais importância, não para o santo, mas para a igreja, para a história, e buscar os elementos que compõem a iconografia de pessoas similares. Então, por exemplo, você tem ícones de fundadores de ordens. Os fundadores de ordem, se você quer dizer que o santo fulano foi fundador de uma ordem, você põe ele carregando um pequeno prédio. Você desenha ele carregando um pequeno prédio. Significa que ele fundou aquela ordem que é representada por esse prédio. Se você quer dizer que o santo era Marte, você coloca ele carregando uma folha de palma, ou uma pequena cruz, ou um instrumento da sua paixão, né? Da morte do santo, da tortura. E assim por diante. Você quer dizer que o santo teve um papel importante na teologia, que tem um escrito do santo, foi importantíssimo. Então você coloca ele segurando um pergaminho com os dizeres daquele santo determinado que foi super importante para a história, assim, entendeu? Mas uma pergunta que eu acho que é quase inevitável nesse sentido. Na medida em que você vai identificando isso, existem escolhas melhores ou piores?
Existe. Ou seja, existe a ideia de que a arte possa ser comparada objetivamente Em relação dentro da iconografia ou não? dentro da iconografia. Você pode ter escolhas melhores ou piores, mas você pode ter ênfases também. Então, eu posso representar São Bento como fundador, ou eu posso representá-lo como taumaturgo. Então, dependendo do que eu quero mostrar, ele vai estar carregando alguma coisa específica. Mas eu não posso colocar São Bento, por exemplo, carregando uma cruz de mártir, ou carregando uma palma, porque foge do que São Bento foi, entende? Entendi. Então, por isso seria uma escolha errada, vamos dizer assim, colocar São Bento ou então por São Carlo Acutis com um predinho, assim, como se ele tivesse fundado uma ordem. É uma escolha errada, uma escolha pior. Você pode botar algum componente que não existia antes, por exemplo, um notebook? Ah, é difícil, né? É muito difícil. Talvez você possa como símbolo o notebook, mas não esses elementos novos, eles não devem aparecer como o centro da obra. O centro é sempre o santo. Entendeu? Então, por exemplo, o notebook pode representar o meio virtual, o ambiente virtual. Isso. Mas aí tudo bem. Mas, por exemplo, para que a mochila? Não tem sentido. Entendi. Tem sentido? A mochila foi de grande... Ele se tornou santo porque ele carregou um monte de coisa pra lá e pra cá na mochila. O notebook até caberia. Entendeu? Porque ele, por acaso, tinha um blog e tal, em que ele registrava nas garrinchas. É. Exatamente. Entendi. A calça jeans, de repente. Inclusive, isso é uma outra pergunta. Eu vi que tem um limite até onde vai o ícone. Por exemplo, eu vi na imagem lá do Se Puder Botar de Novo, a imagem do Padre Pio, geralmente eles não vão até embaixo. O corpo todo? É. Não, normalmente... Porque assim, ó, o ícone, ele... O que a gente chama de ícone normalmente é o ícone portátil, o ícone que a gente leva para casa, coloca num oratório particular. Mas toda representação dentro dessa linguagem tradicional é também ícone. Certo. A gente costuma encontrar ícones de corpo inteiro nas igrejas, por exemplo, que você tem um espaço grande, né? Se quiser pintar uma parede com... Por exemplo, nesse caso, a gente provavelmente teria algum ícone de São Carlo Acutis de calça jeans. Sim. Porque nesse sentido fez parte do inventário que ele usava. Tal. Sim. Entendi. Aí que tá a coisa. O que o pessoal tende a fazer é colocar isso como foco. Mas isso... Por exemplo, o que a gente faria? O que eu faria como iconógrafo? Não teria problema nenhum em colocar uma camisa. Ele usava camisa polo, colocar uma camisa, uma calça jeans. Você faria pra gente? Faria. Um ícone de São Carlo Acutis? Faria. Você é devoto de São Carlo Acutis? Minha esposa tava lendo a biografia dele, a gente leu no Discord, ela se emocionou bastante, ela atende a devoção de São Carlo Acutis. Faria. Não teria problema de colocar uma calça jeans, mas aí o que você faz? Você não deixa aquilo ressaltado com uma coloração muito vibrante. É a roupa. Porque os santos da antiguidade, os ícones antigos, porque a roupa não era importante, é sempre uma cor mais baixa, mais terrosa. Sim. Por que que hoje já... porque ele usa calça jeans... Foi a calça jeans que fez ele santo? Não foi a calça jeans que fez ele santo. Então, representa a roupa, mas de forma serena, assim, de forma suave, né? Sem fazer da roupa o motivo da... Entendi. Então, provavelmente você faria ele com Apolo, não mostrar embaixo, talvez um notebook para tentar demonstrar um pouco a realidade virtual dele. Se você me pedisse, por exemplo, para fazer o ícone na parede aqui da sala, poderia fazer ele de corpo inteiro, com calça jeans, tênis, mas nada que chame a atenção para calça jeans. Entendi. Nada que chame a atenção para camisa polo. Entendeu? Entendi. Talvez fosse mais adequado representá-lo com a alva do seu batismo, mas independente. Você tem ícones até no medievo de pessoas que estavam vivas. Mas aí você tem uma distinção, né? Você não tem um círculo como halo. Ou você não tem halo,
ou você tem um quadrado no lugar do halo. Inclusive, isso é uma coisa muito interessante pra mim. Como assim? Eu achei duas coisas que estão conversando aqui, né? Profetas, Uhum. que a princípio, tudo bem, no caso do profeta Daniel, é bem seguro que ele está no céu. Mas a ideia de que você tem alguém que não seja santo representado, e a ideia de que você tem uma pessoa viva representada. Como que funciona isso? Funciona da mesma Papa, forma. por exemplo. Poderia representar o Papa Leão, se você quisesse. Poderia, mas eu não colocaria o halo ou colocaria um quadrado na cabeça dele, em vez de um círculo, né? Então, você tem ícones medievais de reis e rainhas que estavam vivos durante a execução do ícone. Muitas vezes que proporcionaram que aqueles ícones, que aquela igreja fosse pintada com as doações, foram homenageados ali. Mas eles não portam halos ou portam halos quadrados, né? Entendi. Que o quadrado representa a finitude da criação. Então, Em relação aos profetas e a pessoas que estavam antes, eles precisam ser... E que foram, logicamente, salvos. Porque a gente sabe que nós somos da salvação dos mortos, né? Eles podem ser representados? Como funciona isso? Pode, porque é parte da fé que Cristo também deu oportunidade a todos que estavam no seio de Abraão de crer e serem salvos, né? Mesmo... Mas eles não são passivos de devoção. Podem, tem ícones dos profetas, sim. Não, mas no sentido de devoção, eles não são santos. São santos. No sentido de que, por exemplo, nós poderíamos pedir a Intercessão? a intercessão de Salomão, por exemplo. A gente tem que se perguntar o seguinte, o sujeito tá diante de Deus? Então, porque eu acho que essa questão é uma questão de ignorância minha, tá? Porque eu sei que foi o caso que eles tiveram essa oportunidade. Mas eu não sei se a igreja se posiciona sobre se todos eles são salvos. Ou seja, isso aqui é uma dúvida minha. Ou seja, eu sei que todos eles tiveram a oportunidade, como os patriarcas, né? Nesse Sim. sentido. Eles tiveram a oportunidade de serem salvos. Agora, todos eles foram salvos. Eu imagino que todos os profetas, ao menos os maiores, tenham sido salvos, sim. Porque a gente tem iconografia deles desde o começo da igreja e veneração. Mas não necessariamente do rei Salomão, porque ele não foi um profeta. Porque o profeta, a gente lembra que aquilo que a gente estava falando lá no começo, que Adão recebeu o papel de receber a influência do alto e passar para a terra, que ele foi chamado a nomear os animais. Sim. Né? E os profetas fazem exatamente isso. Eles recebem a influência do alto e passam para Israel. Sim. Então eles já têm, de certa forma, ali uma influência, uma ligação com Deus, mesmo que imperfeita. Que aí pode ter sido aperfeiçoado quando Cristo desceu ao Hades, né? Entendi. Ainda que não sejam passivos de devoção. Devoção direta. Por exemplo, pedir a intercessão. Você poderia pedir a intercessão de Moisés, por exemplo. Eu acredito que posso. Essa é uma boa pergunta. Vamos ver. Eu vou pesquisar aqui no magistério rapidinho. Só pra você ter certeza. Bora. Então, eu fui ver aqui no magistério, né? Tá dizendo que sim, nesse sentido, Moisés é o caso, só que tá dizendo que simultaneamente é preciso haver prudência prática. Por quê? Porque o que a igreja recomenda é seguir a intercessão dos santos proposta e celebrada na liturgia e na piedade comum. Então, como não costuma aparecer, tem menos fórmulas prontas para esses santos e você pode, de alguma forma, cometer um erro. Sim. Na hora de fazer o pedido. E aí eu fiz a pergunta, e rei Salomão? Né? E quem que é santo e morreu antes de Cristo, né? Aí ele fala o seguinte, que Salomão não tem, não está expresso, então nesse sentido nós devemos evitar a veneração, só que diz que outros, entretanto, estão
diretamente incluídos. Então, Davi, rei Davi, Elias, Abacuque, outros profetas menores, Miqueias, Naum, Obadias, Zacarias, Ruth, a tradição venerada da rainha de Sabá, mãe de Macabeu e seus 7 filhos. Então, eles já aparecem diretamente na liturgia. Uhum. Então, não é que eles podem não estar, é porque eles podem não estar no calendário litúrgico. Tá. É por isso que, a princípio, se evitaria. Aquela veneração não foi expressa de maneira adequada ainda, é isso? Isso. Legal. Exato. Mas, teoricamente, não há nada ilícito impedir a intercessão deles. Uhum. Diferente do rei Salomão. O rei Salomão disse pra não fazê-lo. A do rei Salomão. A do rei Salomão não deixou fazê-lo. Disse, por outro lado, que é bem plausível fazer Davi, Elias, Abacuque, Ruth, rainha de Sabá, porque não há, no rei Salomão, na piedade, não há descrição dele, porque todos esses fazem parte de algum aspecto litúrgico, da martirologia e tal. Uhum. Eles já estão inclusos ali. Uhum. E não é o caso do rei Salomão. Entendi. Então, é dito que o leigo deveria se afastar. Ele fala assim, ó, não equivale automaticamente a santo no sentido litúrgico e jurídico de haver culto público autorizado. Uhum. Então, nesse sentido, por exemplo, você não poderia fazer uma missa em homenagem ao rei Salomão, por exemplo. Entendi. Ao Salomão. Isso. Entendi. Mas poderia fazer a Davi, por exemplo. Entendi. Comemoração Isso. de Davi. Legal. Exato. Diferente. Então pode o ícone. Pode. O profeta Daniel, por exemplo, tá incluso. Uhum. E nesse sentido é bem interessante isso, porque passa a ser uma forma de demonstrar, de exibir pessoas no sentido mais claro da coisa. Embora eu tenha uma dificuldade de entender como você faz isso com uma pessoa viva. Ou seja, você sabe selecionar a coisa mais relevante, o que foi feito para a pessoa até ali, porque ela morreu. Como que você faz isso antes dela morrer? Como você diz que aquilo é o que provavelmente estará na eternidade com ela? Mas é justamente por isso que você tem ou a não presença do halo, que quer dizer que ela não foi... Ela não está circular ainda, a vida dela ainda está... Mas os aspectos sem seu halo... aí você eles vai já são suficientes para não... Entende? Por exemplo, para fazer um ícone do Papa Leão, por exemplo, é difícil escolher quais seriam os aspectos fundamentais que determinariam sua vida. Não, mas você tem um aspecto que já determina muito o fato dele ser Papa. Entendi. Então você o representaria como Papa. Entendi. E aí você, ao invés de colocar vários elementos, você tentaria ser o mais claro em relação ao único aspecto. É um único aspecto. Você tem alguns exemplos, né? Como eu disse, tem algumas imagens de reis e rainhas medievais. E você tem... O primeiro ícone de São Francisco foi feito quando ele estava em vida ainda. Em alguma viagem dele ali ao Oriente, quiseram representá-lo e fizeram numa parede, mas ele não tem o halo. Ele veste ele tem as vestes, tem o cordão e tá... Acredito que ele tá com uma mão assim e com uma chaga. Mas eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido. Tem vários gestos. Uhum. Né? Inclusive a gente estava antes... Eu estava tentando me explicar como é que faz o gesto, né? Como é que era? Era assim? Sim. Cadê? Era assim, deixa eu ver. Era assim. Esse, né? Aí, esse aqui. O dedo menor C, é o C. E esse assim. Exatamente. E aqui o anelar é o X. Então, o X aqui. Aí, ó. Então, você tem aí... o que quer dizer esse... São as mesmas letras lá do ícone do Pantocrator. O I... em português, né? O I, o C, o X. Aqui com o anelar e o polegar. E o C aqui de novo no dedo menor. Então é Jesus Cristo. Os bispos das igrejas orientais geralmente abençoam com a mão assim, né? E tem vários outros gestos, né? Que são feitos. Tem diversos gestos, cada um vai significar uma coisa diferente e muitos estão relacionados com
as pontuações de fala que eram comuns na oratória romana antiga. Então tem alguns ícones que tem essa posição, outros têm essa, e cada um significa uma coisa muito específica, como atenção, ou tem um gesto de mão que significa essa passagem é muito importante, e aí o Cristo está segurando um trecho do Evangelho. Então, ele se relaciona fortemente com as posições de mãos do discurso romano antigo, assim. Entendi. Da retórica, né? Mas E hoje, o católico pode utilizar esse tipo de símbolo na sua comunicação? Na comunicação? Por exemplo, em vídeos. Olha, não acho que tem nada que impeça, mas talvez tem coisas que não seriam... Se ele utilizar como os romanos, talvez acho que tudo bem, né? Uma coisa assim, inócua, mas... Por exemplo, abençoar como um Cristo, como um bispo abençoaria, não sei se cabe ao leigo, por exemplo. Não cabe ao leigo, claro. Mas nesse sentido, de, tipo, de utilizar essas formulações... De mãos? Isso, como um símbolo da fé, nesse sentido. Pra nós mesmos? Fotos. Assim? Em fotos, em vídeos. Uhum. Entendeu? Como gestos significativos de que se trata de um católico, por exemplo. Eu acho que cabe. Tem que tomar muito cuidado pra não banalizar uma coisa sagrada também, né? Se eu fizer, por exemplo, o sinal do meu vídeo é o tetragrama, né? O nome de Cristo. Eu acho que eu torno uma coisa sagrada algo que é utilizado de maneira... Cotidiana. Nem só cotidiana, mas de maneira, assim, a me elevar, entendeu? Porque eu tô fazendo vídeo, tô gerando audiência com uma coisa que é da igreja, reservada pra bênção de um bispo. Acho que daí não cabe. Eu entendi. Mas isso, ao mesmo tempo, não acaba deixando um pouco esotérico o sentido desses símbolos? Eu acho que você pode explicar. Nada impede. E mostrar, igual nós fizemos aqui. Mas usar ele como... Por exemplo, alguns criadores de conteúdos têm gestos que eles fazem sempre para marcar que é ele que tá fazendo aquele gesto, para criar posicionamento. Sim. Aí eu acho que é banalizar, entendeu? Se você utilizar para isso. Mas eu tenho vídeo mostrando, explicando o gesto, acho que aí tudo bem, mas eu não uso em todo vídeo como uma marca minha. Entendi. Faz sentido? Faz todo sentido. Por isso que a gente encerra o nosso segundo bloco. Muito bom. Boa. Vamos só no banheiro no instante, a gente já vai pro terceiro bloco.